nós temos aqui uma declaração do embaixador de Israel no Brasil a respeito dessa nota que foi emitida pelo Itamaraty. Vamos ver o que disse o embaixador. Eu também procurei a palavra, um tipo de condenação, mas não achei, infelizmente, foi muito desencontrado, porque acho que quando tem este tipo de ataque, como disse, de um país diretamente do território dela sobre outro país do território dela, e o Brasil aceita isso, ou pelo menos não condena isso, acho que, como disse, foi desapontado que isso não aconteceu. Acho que a situação foi muito clara, e o fato que não conseguiram condenar este ato terrorista de um país contra outro, deve perguntar lá na Itamaraty ou na gabinete do ministro. Bom, muitas críticas, como eu falei durante o final de semana, e o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, foi indagado sobre isso, deu uma explicação. Vamos ver qual foi a explicação do ministro para o teor dessa nota. A nota é essa, a nota foi feita. Ela foi feita à noite, às 11 da noite, quando todo o movimento começou, e nós manifestamos o temor de que o assunto, o início da operação pudesse contaminar outros países, mas isso foi feito à noite, num momento em que não tínhamos, claro, a extensão ou o alcance das medidas tomadas, e sempre fizemos, como fazemos sempre, um apelo para contenção e entendimento entre as partes. O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes. O Lobauer, a nota foi feita à noite, foi o que deu mais ênfase ali para explicar o que foi escrito. É constrangedor, a posição do nosso chanceler ela é absolutamente submissa a um posicionamento de uma figura que a gente já comentou aqui, que é o senhor Celso Amorim, que vem ditando essa doutrina aí, que é a doutrina petista da política externa brasileira. É o único chanceler da história do país que se filiou a partido político, é o senhor Celso Amorim. É o que mais dirigiu a história da política externa brasileira desde o governo Itamar, para quem ainda não tinha nascido, tá certo? Ele foi ministro das Relações Exteriores do Itamar. Ele poderia ter construído uma história bonita na vida dele, mas construiu uma história de política externa partidária, certo? Então não merece nem muita referência. A posição que o Brasil fica é uma posição de constrangimento, está nas palavras do embaixador israelense, mas está na visão de todos os parceiros da história brasileira, da história democrática brasileira, os parceiros históricos brasileiros, as democracias ocidentais, os países civilizados. Nós não estamos nos alinhando a ele, embora a sociedade brasileira toda, absolutamente, que sabe do que se trata esse assunto, estaria alinhada e condenando o ataque iraniano. Eu queria só acrescentar duas coisas rápidas, Renato, ao ótimo resumo né, que o Jean Turco fez, que é o seguinte: a relação Israel-Irã, desde 79, desde a Revolução Iraniana, Islâmica, né, que o Irã se transformou numa teocracia, e o Irã, entre outras coisas, se sustenta num discurso a coisa mais leve que o Irã fala sobre Israel é varrer Israel do mapa, certo? Algumas vezes, nos últimos 45 anos, isso já foi transmitido pelo Irã de forma oficial. Então a gente tem que entender essas coisas. A relação do Irã com Israel é uma relação historicamente muito tensa. E o que importa, outro aspecto importante, é o que os americanos têm feito nos últimos anos. Eu acho que isso é importante. Então, que os americanos, independente de Biden, de Trump, nos últimos anos os americanos têm adotado a seguinte posição: é uma posição de contenção da área ou da expansão de inimigos históricos ou de potências que não interessam que ocupem mais espaço. Exemplo, com a Ucrânia, o que os americanos fazem? Eles não estão preocupados com a Ucrânia em si, eles estão preocupados com a expansão da Rússia. No Oriente Médio é igual. Eles não estão preocupados muito com a conjuntura, eles estão preocupados com a expansão do Irã. Então, a posição americana é muito mais de definir os seus aliados e investir na contenção desse grupo de países, vamos colocar assim, desalinhados, vai. Não é mais o que eles fizeram com o Vietnã, por exemplo, que era boots on the floor, né? Vamos colocar as armas ali, como fizeram no Afeganistão e se arrependeram, como fizeram, de certa maneira, no Iraque também. Agora não, agora é o seguinte: vamos investir na contenção. E acabou. Então é isso que a gente vai ver.
quando eles dizem de forma tácita e direta para os israelianos, para por aí, porque nós estamos com Israel 100%, a gente tem que acreditar. Uhum. Ô, Luiz, a gente estava comentando, né? Num primeiro momento, dava até a impressão de ser algo maior, né? A gente não sabia a extensão ali dos danos e tal. A coisa não tomou a proporção, pelo menos por enquanto, que parecia ser naqueles primeiros minutos. E a preocupação é que, caso houvesse essa guerra, muita gente até fazendo esses comentários, o Brasil estaria aliado, né, alinhado com o lado errado, digamos assim. Bom, já está alinhado com o lado errado, né? Não perdeu desde de permitir que os barcos iranianos pudessem atracar aqui em Porto Brasileiro, a apoiar o Hamas, agora a dar uma notícia meio ambígua com relação ao ataque unilateral. Está escancarado que o Brasil está do lado do Irã. O governo brasileiro, o povo brasileiro, óbvio que não. Mas o governo brasileiro está totalmente alinhado. E é isso que eu acho que fica nítido. Acho que se tem uma imagem de anão diplomático, é essa imagem do Vieira falando ali. Aquilo é a imagem do anão diplomático. Total serviente, lacaio do Celso Amorim. Lacaio do Celso Amorim, tá óbvio. Ele está até constrangido, você vê no comportamento corporal dele, ele está meio constrangido porque ele sabe que ele não aprendeu isso no Itamaraty, mas ele tem que regurgitar aqui uma política externa que é totalmente antagônica a tudo que ele aprendeu, tudo aquilo que é certo, e se está se alinhando até como raciocínio. Esquece aqui os aprendizados do Itamaraty, de relações exteriores, direito internacional e tudo mais. Esquece. Vamos pelo raciocínio lógico aqui. O que foi escancarado nesse ataque foi o seguinte, foi que quem está por trás de apoiar os ataques terroristas do Hamas é o Irã. Israel desencobertou isso atacando a embaixada na Síria, porque a embaixada na Síria estava abrigando terroristas responsáveis pelo aquele ataque terrorista que aconteceu contra Israel. Né? Não esqueci a data aqui agora. Mas 8 de outubro, 28. Foi 8 de outubro, acho que foi. 7 de outubro. 7, 8 de outubro, Então, eles estavam atrás dele, eles estavam brigando na embaixada da Síria, da Síria, embaixada do Irã, estava brigando coordenadores terroristas com relação ao que estava acontecendo lá na Palestina, né? No menos na faixa de Gaza. E o que acontece? Então, o Irã responde a isso. Mas ele responde porque, no fundo, é ele que está por trás disso tudo. Agora, o que obviamente, que o Irã quer fazer? Quer fazer um movimento pan-regional que envolva o mundo árabe contra Israel, mobilize. E olha, se tem uma notícia boa de tudo isso, e sempre tem, mas aqui está bem nítida qual que ela é. A Arábia Saudita ajudou a derrubar drone. A Arábia Saudita e Jordânia ajudaram a derrubar drone do Irã. Então veja a imbecilidade das nossas relações exteriores de estarem aqui apoiando um grupo terrorista num estado que está isolado num conflito limitado e que não vai se expandir, graças a Deus. Vimos até reações de mercado, ou a não reação de mercado. Não vimos aqui o petróleo explodir de preço, não vimos a Bolsa também despencar, nada disso. Então, a Arábia Saudita se posicionando, ajudando, se não me engano foi a Arábia Saudita e Jordânia, deve ter tido mais algum apoiador ali de algum país árabe, com certeza. Mas então, ou seja, eles não vão conseguir fazer essa união, ao menos agora, e não desse jeito. Né? Então não foi nesse momento que essa união foi criada de tem um levante árabe, uma frente. Lembrando que o Irã também não é árabe, também tem essa grande distinção. Né? Não faz parte do povo árabe, né? Eles são persas, né? Então é uma diferença muito grande ali de língua, completamente desvinculada. A sua religião tem uma base similar. Mas enfim, então isso dito, a boa notícia disso tudo é que não vai ser um conflito tão grande, ao menos é o que está apontando as informações até agora. Tem todos os indícios que pode se expandir para um conflito mundial. Isso obviamente que está na mesa. Mas olhando no momento pontual agora, considerando o que é de fato esse conflito, estamos desvelando aqui o Irã como sendo o grande protagonizador do terrorismo no mundo árabe, está isolado, e o brasileiro, e o governo brasileiro, com esses iluminados, estão dando apoio a esse governo radical isolado. É isso que a imprensa vai
Vai abraçar mais uma vez? Vamos lá botar a Globo, vamos botar o UOL, vamos botar aqui Veja, todos eles que vão apoiar o governo nessa empreitada de apoiar o Irã. Meus amigos, tem um raciocínio, não precisa ser um embaixador com formação de Itamaraty para ver a imbecilidade que é você apoiar o Irã nesse momento. Então, é isso que ficou bem escancarado aqui com essa ação do Irã.